Olá! Iremos falar um pouco sobre o capim pânico máximo cultivar Massai. O trabalho foi realizado sob orientação do professor Joab Jobson Pimentel, como parte avaliativa aos discentes Carlos Henrique, Jéssica Aragão e Matheus Alves, da turma de Engenharia Agronômica do sexto período. O capim pânico máximo cultivar Massai é um híbrido espontâneo entre o pânico máximo e o pânico infesto. Foi coletado na Tanzânia, na África, pelo Instituto de Rochester e foi liberado em 2001 pela Embrapa. Vou falar um pouco sobre as características do cultivar Massai. O cultivar Massai é uma gramínea forrageira do gênero pânico, de porte baixo, que apresenta uma boa cobertura do solo, apresenta uma maior rusticidade, uma maior tolerância à acidez do solo e também ao déficit hídrico, suporta por mais tempo condições de baixa fertilidade de solo, no caso dos baixos níveis de fósforo. Apresenta também uma resistência muito significativa às cigarrinhas das pastagens. A sua estrutura radicular é profunda e bem adaptada às condições adversas, permitindo assim, então, uma absorção melhor de água e de nutrientes que estão presentes nas camadas mais profundas do solo e, consequentemente, permitindo também uma boa produção de forragem durante a estação seca do ano. É recomendado para bovinos, ovinos e equinos. A sua lâmina foliar apresenta pelos curtos e duros na face superior da folha. O seu período de florescimento ocorre na época das chuvas, de outubro a maio, mas tem uma intensidade muito maior, muito mais significativa no mês de abril. Ele é o capim cultivar Massai. Ele é utilizado no pastoreio, na fenação. O seu ciclo vegetativo é perene. O seu hábito de crescimento é cespitoso. Tem mais uma vez, como ressaltando, né, como eu já havia dito anteriormente, o seu porte é baixo. Ele tem uma boa resistência ao fogo, ao frio e suporta um pastejo intensivo. Tem pouquíssimos atributos negativos, como, por exemplo, um baixo valor alimentício e também uma exigência média em fertilidade. Vou falar um pouco sobre a qualidade da forrageira, que apresenta um bom consumo para os animais, tendo a sua proteína bruta variando entre 10 a 14%. A sua digestibilidade varia de 50 a 60%. E vale ressaltar que estes valores não são valores fixos, são valores referenciais para um sistema médio de produção pecuária. E eles são altamente influenciados pela fertilidade natural do solo. Ou seja, tudo vai contar para estes valores mudarem. O nível de adubação, o estágio de desenvolvimento, o manejo da forrageira, tudo isso conta para obtermos estes valores. E vale destacar que o capim cultivar Massai, ele se destaca pela alta capacidade de emissão de folhas e perfilho, sendo promissor para os sistemas de produção de ruminantes. A utilização do cultivar Massai é indicado para o sistema principalmente de pastejo rotacionado. Ele tem a sua utilização empregada com sucesso na fenação. É recomendado para pastejo por equinos. É recomendado também para todas as regiões do país, com restrições somente para as áreas sujeitas às geadas. Mesmo assim, vale lembrar que, mesmo que existam essas restrições nessas áreas sujeitas às geadas, esse capim Massai, ele tem uma tolerância ao frio, uma tolerância razoável ao frio e às áreas sujeitas a alongamentos. E recomenda-se o uso dele em regiões de solos com boa drenagem, com precipitação anual mínima de 600 milímetros bem distribuídos. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Matheus, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o uso do capim Massai para os equinos. Bom, a gente sabe que a parte mais nobre, né, dos capins é justamente a parte folhosa. Então o consumo do animal, ele deve estar sempre direcionado, né, ele deve estar sempre voltado, né, ao consumo dessa parte, e não ao consumo dos talos. Então uma área que ela é mal manejada e tem excesso desses talos, né, essa área sim pode trazer diversos problemas aos cavalos, podendo inclusive causar a morte dos animais, né, por constipação do sistema digestivo. Então assim, quando a gente tem uma área que não tenha, né, um volume aí de folhas considerável, o cavalo ele vai se ver na obrigação de comer os talos, né? Causando aí diversos problemas para o sistema digestivo do animal. Bom, e como é que a gente pode evitar, né, a disponibilidade de talos na área? Por ações bem simples. Além de um bom manejo, né, da área, a gente pode utilizar aí o bom piqueteamento, né, e o uso também da roçadeira, quando for necessário. Esse piqueteamento deve ser feito considerando piquetes menores e de forma que haja sempre o pastejo em cima das folhas. Então o manejo deve ser feito considerando isso. Em situações, né, que a gente tem o excesso de massa devido ao crescimento rápido do Massai, a gente utiliza a roçadeira,
Por quê? Porque vai induzir a produção de folhas novas. E essas folhas que vêm, elas vêm com alto valor nutritivo e sem efeito negativo nenhum para os animais. Pelo contrário, o capim-maçai, quando ele é bem manejado, é uma das melhores opções de pastagem para os equinos, né? Bom, a literatura indica, né, uma altura recomendada aí é de 50 a 60 centímetros, né, para a entrada dos animais em sistemas rotacionados e de 25 centímetros para a saída, podendo levar aí para 30 centímetros em solos mais pobres. E o maçai, ele não é recomendado para pastoreio contínuo. Sobre o manejo de pastagem, né, do capim-maçai, o sistema de pastejo rotacionado, a gente pode utilizar um período aí de pastejo em torno de 7 dias, já o período de descanso em torno de 35 dias. Porém, o maçai ele apresenta uma velocidade altíssima de rebrota, então esse tempo ele pode ser reduzido, né, a cerca de 21 a 28 dias, e assim a gente aproveita mais a qualidade da forrageira. Em geral, a gente tem as gramíneas aí tropicais, uma qualidade reduzida, né, conforme aí a gente vai se aumentando o período de descanso de pastagem. Uma outra recomendação importante é que no manejo de formação de pastagem, a gente deve realizar cerca de 60 a 100 dias após a sua germinação, né? Um pastejo aí com alta lotação animal para diminuir a concorrência das plantas. Então assim a gente elimina as gemas apicais, que vai estimular o perfilhamento da forrageira, o que vai sempre melhorar a cobertura do solo de maneira mais rápida. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora sobre algumas características de produção desse capim, de cara, né, a gente já tem uma produção média, né, em solos aí de média até alta fertilidade, uma produção de 12 até 20 toneladas de matéria seca por hectare ano. E quando o produtor ele deseja intensificar um pouquinho mais aí a sua produção, né, integrando, né, ao sistema um sistema de irrigação ou até mesmo fazendo uma adubação na área, ele pode atingir até 25 toneladas de matéria seca por hectare ano, com a concentração aí de proteína bruta, né, desse capim em torno aí de 13%. E nessas condições de produção de forragem, a taxa de lotação média alcançada, né, de acordo aí com os livros e tudo, pode variar desde 1,5 até 5 unidades animais por hectare ano. Vai depender muito da eficiência da utilização da forragem. Bom, falando um pouquinho agora sobre o plantio, ele deve ser realizado sempre no período das chuvas, né, para a gente ter aí uma confirmação de uma germinação de qualidade, né? Então, esse plantio no período das chuvas, ele vai geralmente ocorrer entre aí, outubro até fevereiro, preferencialmente no período de novembro e no início de janeiro. O solo ele pode ser preparado de uma forma convencional mesmo, com aração e gradagem. A taxa de semeadura recomendada vai variar muito conforme o padrão das sementes, ou seja, se convencionais ou revestidas, sendo em média 10 kg por hectare no sistema de semeadura a lanço ou com plantio em linha. Nesse caso, o espaçamento entre linhas não deve ultrapassar 20 centímetros e profundidade de semeadura de no máximo 2 centímetros. Então assim, de forma geral, a gente recomenda aí que haja uma distribuição de pelo menos 150 sementes viáveis por metro quadrado. O Carlos vai falar um pouquinho aí sobre nosso estudo, né, sobre a germinação, a taxa de germinação, e porque vai garantir, né, o estabelecimento de pelo menos 40 a 50 plântulas por metro quadrado. Então, a gente distribuindo aí 150 sementes, a gente vai ter, né, garantido de 40 a 50 plântulas por metro quadrado. Uma situação que é considerada satisfatória para um bom estabelecimento. Em seguida, né, a gente deve fazer uma leve compactação do solo para favorecer a germinação das sementes. Bom, falando agora um pouquinho sobre a calagem e adubação para a formação de uma área de capim-maçai, é recomendado utilizar uma adubação de manutenção anualmente com cerca de 200 kg, né, da fórmula 0,20,20, ou seja, 0 de nitrogênio, 20 de fósforo e também 20 de potássio, e cerca de 50 a 150 kg de nitrogênio por hectare, lembrando sempre de alterar as fontes de nitrogênio entre ureia e sulfato de amônio. A produção de massa seca do capim-maçai ela é influenciada positivamente e diretamente pela adubação nitrogenada. Então essa adubação ela vai influenciar diretamente o perfilhamento em plantas desse capim. E o número de perfilhos, né, ela é maior sempre para a dose de 150 kg de nitrogênio em diferentes períodos do ano. É importante falar também um pouquinho sobre a aplicação de 2 toneladas de calcário dolomítico a cada 2 anos. Para completar um pouquinho sobre a adubação do capim-maçai, é importante citar que é uma cultivar que vai exigir de média e até mesmo uma alta fertilidade do solo na sua plantação. Só que é uma das plantas que menos exigem adubação de manutenção. É uma planta que tolera bem o alumínio no solo. A adubação e a calagem deve ser feita com base na análise do solo, sempre, e com o objetivo de estar sempre levando a saturação de bases entre 40% até 60% na camada de 0 a 20. Para que haja uma persistência da forrageira na área, é necessário que haja uma reposição periódica da fertilidade do solo. O fósforo, como a gente já sabe, ele deve ser aplicado no plantio, né, porque ele apresenta uma baixa mobilidade no solo. A quantidade vai variar, né, presente de 4 até 15 mg de P2O5 por decímetro cúbico no solo. Os teores de potássio devem estar entre 50 até 60 mg por decímetro de K2O. Um ponto muito importante para a gente abordar agora é em relação à resistência das pragas do capim-maçai. Esse capim ele tem uma característica muito importante que vai ser a resistência à cigarrinha das pastagens. O teste de maior importância que a gente encontrou
é aquele no qual se verifica a adequabilidade da planta hospedeira com base nas sobrevivências de ninfas e a duração do período ninfal. Verificou consistentemente baixíssimos níveis de sobrevivência e prolongados períodos ninfais, caracterizando esse capim como pouco adequado ao desenvolvimento do inseto. A gente pode inferir que essa cultivar apresenta maior resistência que de vários capins, como por exemplo Mombaça, Tobiatã e Altanzânia. Sendo assim, a gente verifica um nível de sobrevivência menor e longos períodos na fase de ninfa, o que indica que é uma planta pouco adequada para o inseto. Olá, gente. Meu nome é Carlos Henrique e eu vou falar aqui um pouquinho para vocês das vantagens da forrageira. O capim-maçai ele deve ser considerado, né, na utilização entre os capins da espécie Pânico máximo, graças a algumas características que possui, como melhor cobertura do solo entre as cultivares do Pânico, no qual apresenta 87% contra 76% da cultivar Mombaça, né? Maior tolerância à diminuição da disponibilidade de fósforo no solo, uma vez que apresenta maior persistência, né, nos níveis abaixo de fósforo no solo do que outras cultivares. Também tem a questão da maior produção da parte aérea e raízes em condições de maior concentração de alumínio, né, pois apresenta sistema radicular mais adaptado, né, das condições de compactação, além também da elevada acidez e déficit hídrico. Portanto, gente, o pânico máximo, né, do cultivar Maçai, ele é uma alternativa para a diversificação, né, das pastagens com gramíneas, graças às suas características de resistências da cigarrinha das pastagens e maior, né, persistência em solos com baixos teores de fósforo. Além disso, pode ser utilizado, né, em sistemas de produção de bovinos, ovinos, caprinos e equinos. E temos aqui as informações técnicas, né? Nível de exigência em fertilidade médio, responsividade da adubação alta, tolerância à acidez do solo média, tolerância à seca alta, tolerância ao frio baixo, tolerância ao encharcamento com uma drenagem média ou alta, resistência às cigarrinhas típicas da pastagem também é alta, estabelecimento do tempo de formação de 50 a 90, e por aí vai. Temos também a questão da ensilagem, né? A aptidão, que também é existente, assim como da afinação. Então, realizamos, né, no campo agroecológico, sobre a questão do pânico maçai, né? Então, temos aqui uma imagem, logo no começo do cultivar, né? E deixa eu passar aqui. Certo. Então, alguns trabalhos foram realizados, né? No dia 26/3 houve o corte da cultivar e análise do material, né? No dia 3/5, cálculo da matéria verde e da matéria seca. No dia 5/5, teste de germinação da semente do pânico maçai. No dia 12/5 foi a roça do canteiro. No dia 1º/6, adubação de manutenção. E a todo tempo, né, houve o acompanhamento da forrageira. Então, temos aqui, né, os dados obtidos no campo agroecológico. Temos a questão do teste de germinação, né, que tem por objetivo determinar o potencial máximo, né, da germinação do lote, no qual foi utilizado sementes do pânico máximo, né, que foi realizado apenas como título de aprendizagem. E também teve o peso da matéria verde, né, em 1 metro quadrado, que foi em 650 gramas. E da matéria seca, que foi em 175,5 gramas, o que representou 27%. Matéria seca, gente, é a porção que sobra do capim, né, após a retirada de toda a sua umidade, e consiste em pesar em uma determinada porção do capim para secar em um forno, né, ou estufa, o qual é pesada novamente, e o que sobra depois é a matéria seca. Então, foi constatado também, né, que houve um melhor desenvolvimento da forrageira depois de usar a adubação de manutenção, com 25-20 kg de nitrogênio. Então, temos aqui as medições, né? Aqui tem um quadro de comparação, onde nesse primeiro corte foi feito um corte com adubação, foi feito um corte e depois houve uma adubação, né, mais intensa, o que é nítido, né, a média da altura do final das medições desse capim, que quando tivemos um corte rotineiro, né, normal, com apenas adubação, né, super simples, tivemos 62,5%, né, a média da altura dele, e depois, né, de um outro corte, um corte mais bicheiro, né, houve uma adubação com 25-20, né, utilizando 50 kg de nitrogênio por hectare, onde tivemos uma média maior, né, de 67,75 centímetros, o que houve um crescimento expressivo. Então aqui, galera, temos aqui o corte da matéria verde, né, para o cálculo da matéria seca. Então, houve um corte da matéria verde em mais ou menos de 15 a 20 centímetros do solo, né, e utilizamos essa forma para analisar o material forrageiro, né, que é o peso da amostra no quadrado, dividido pela área do quadrado, vezes a matéria da amostra, dividido por 100, vezes 1 hectare, né? Então, temos aí, né, o cálculo. E no final, a matéria seca deu 1.147,5. E no teste germinativo, né, foi utilizado 3 amostras de 10 gramas,
E logo em seguida, nós separamos as sementes sadias, né, e pesamos novamente. Após isso, colocamos em placa, né, de Petri com um papel umedecido e identificamos e fomos analisando essas sementes ao longo dos dias. E percebemos que a taxa de germinação foi em torno de 60%. E é isso, gente. Como considerações finais, posso dizer que, em 3 palavras, ele é múltiplo uso, se encaixa de forma sustentável e tem uma grande adaptabilidade. São as palavras que eu posso definir esse capim Maasai, pois o seu desempenho é altamente satisfatório, né, associado a outras importantes características, é claro, de adaptação. Sua melhor cobertura do solo e persistência nos níveis mais baixos de fósforo, sua maior tolerância, né, ao alumínio e resistência também das cigarrinhas das pastagens. Além disso, né, também tem a questão do seu sistema radicular, né, com maior adaptabilidade às condições adversas do solo, né, que pode ser de baixa fertilidade e com déficit hídrico, do qual fazem, né, dessa cultivar, né, a Maasai, uma forrageira ideal para a diversificação de áreas de pastagens e a viabilização também da sustentabilidade, né, gente, desse sistema, tanto para bovinos quanto para equinos ou ovinos. E a sua utilização também, ela em vista dos testes, né, e avaliações efetuados durante os vários anos, né, feitos pela Embrapa, que lançou esse capim em 2001. Então, tipo assim, ela tem como objetivo eliminar, né, definitivamente o grave problema que vem alarmando, né, os produtores rurais de vários estados brasileiros, que é a morte súbita das pastagens. Então é isso, eu super recomendaria o Maasai como cultivo. E é isso, gente, muito obrigado.